Olá, meu nome é Ana Terra, eu sou estudante de Ciências Sociais na Universidade de Brasília e bolsista da UNB. No último ano eu realizei uma pesquisa intitulada Enfrentando uma crise sistêmica, o papel da educação ambiental crítica na construção da justiça ambiental. E esse trabalho nasceu de uma vontade de falar sobre questões sociais e clima e como a educação pode ser uma ferramenta para que a gente trate isso nos espaços não só escolares, mas extraescolares, a fim de pensar a crise ambiental como uma crise que atinge as pessoas de maneira desigual e como combater ela também é combater essas desigualdades, e porque uma coisa não dá para ser feita sem a outra, não dá para a gente superar a crise ambiental sem superar essas questões sociais que fazem com que ela se agrave e faz com que ela não seja justa, né? E eu inicio meu trabalho me questionando como nós chegamos aqui, então eu pego de uma perspectiva histórica como o ser humano vem se relacionando com a natureza e esse ponto, né, em que a gente passa a explorar ela de uma maneira indevida e hoje nós sofremos essas consequências, né? Então eu me proponho, né, a fazer esse eco, né, do movimento também por justiça ambiental, que fala que é preciso desafiar o pensamento hegemônico de que só existe uma maneira de existir coletivamente nesse planeta e apontar que há uma relação significativa entre as contradições do sistema capitalista e a crescente crise ambiental. E aí eu entro na segunda parte para falar mais especificamente sobre a justiça ambiental, contar a relação dela com o movimento contra o racismo ambiental, que nasceu lá nos Estados Unidos, e qual é a relação entre eles, né? Então, essa coisa de pensar que a crise climática é desigual é porque pessoas não brancas, mulheres, crianças, pessoas mais jovens e pessoas muito mais velhas, e também a depender do território, do seu espaço geográfico, da situação econômica do seu país, econômica e social, a crise climática, mesmo que seja global, mesmo que atinja todas as pessoas, porque as mudanças, né, do clima estão sendo sentidas em muitos espaços, por mais que isso aconteça, são essas pessoas que mais sofrem com as consequências da crise climática. Então, em desastres, são elas que sofrem as maiores perdas, perdem maiores vidas, são pessoas dessas faixas, né, das classes mais baixas, pessoas não brancas, etc. E também de quando a gente fala da exposição, por exemplo, a poluição do ar, a resíduos tóxicos, a lixo, não acesso à água, a alimentos saudáveis, etc. Então, esse movimento de justiça ambiental e de contra o racismo ambiental nascem pensando nisso, né? Que essas questões sociais, elas acabam se reproduzindo quando a questão é crise climática e ambiental. E aqui eu trago uma frase do David Lamy, que ele é um ativista, um pesquisador de justiça ambiental e climática, e ele fala o seguinte: primeiro precisamos reconhecer que o movimento climático não tem a ver apenas com a proteção do planeta, tem a ver principalmente com se importar com as pessoas que vivem nele. Então, tentar entender que a gente precisa pensar ambiente, precisa pensar crise, se conectando com as pessoas. E, por fim, eu falo, né, sobre a educação ambiental crítica. No Brasil, a gente tem 3 vertentes de educação ambiental, 2 que são mais conservadoras, e a crítica, que ela é mais progressista e que ela se propõe um papel mais revolucionário, mais radical, né? E eu separei em três tópicos que eu considero importante, que essa educação, essa vertente de educação se propõe a perceber o problema. Então, se o problema é sistêmico, ele não pode ser resolvido no âmbito individual, é necessário que haja uma mudança de perspectiva coletiva. Então, como esse trabalho educacional não pode estar só voltado a uma educação individualizada, que fala sobre questões de ética ou de comportamento, mas também de como a gente repensa as estruturas, né? Atuar com propósito, então, se propõe a debater os problemas ambientais e a crise climática com responsabilidade social, utilizando princípios pedagógicos. Então, como a gente consegue dialogar bem nesses espaços, né? Pensando na pedagogia, mas também pensando na pedagogia que abarque as questões e as necessidades sociais dos alunos, né? Das pessoas que estão sendo expostas a esse conhecimento. E é incitar a mudança, né? Então, o objetivo, assim, o que a gente se espera com a educação ambiental crítica é construir pessoas, sociedades resilientes, capazes de enfrentar os desafios da crise climática e das mudanças eminentes.
pessoas que consigam olhar para os problemas que a gente tem que resolver, para os grandes desafios que nós vamos ter que enfrentar dessa maneira resiliente e responsável. É isso, muito obrigada.